Eu entrei. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ah, obrigada. Um beijo. Estamos aqui aguardando a Marie. A Marie, olha. Estou falando da Marie da cachorra, gente. Estou com uma cachorrinha aqui, uma baby dog, tá? De vez em quando, se vocês escutarem um chorinho, já sabe que tem um baby aqui, que é a Marie. Tá aqui na minha perna. Oi, Edu. Um beijo. Estamos aguardando a Mabel, gente. Já já ela entra. Ó, a Mabel acabou de entrar. Peraí. Ai, meu Deus. Vem, Tatiana, desce. Cadê que eu não tô? Ah, parece. Carregando. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, e você? Bem também. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô mais ou menos. Eu não tô com fone aqui, Eu também não tô mas com assim, mais fome. ou menos assim, consigo ouvir, mas não tá muito alto, sabe? Mas tá tranquilo. Será Eu que o pessoal esqueci de tá pegar o escutando fone. bem? Eu não costumo usar. Será que vai ser preciso? Eu não costumo usar. Você costuma Às usar vezes fone? fica um retorno, né, pra galera. Não sei se eles estiverem achando tranquilo, pra mim, tá bom. Vamos Pessoal, diz aí, esperar. né? Vamos esperar o pessoal entrar. Eles dá um retorno pra gente aí, como é que tá o áudio, né? Como é que tá a conexão, se tá tudo Isso. bem, estão ouvindo direito a gente. Eu não costumo falar muito baixinho, então normalmente todo mundo me ouve. Ah, estão ouvindo Mas bem. vamos ver o retorno da galera. Alguém já. Se o áudio tá bom, o meu e o seu, se tá dando retorno, se tá tudo ok. Ó, o áudio Se tá ok. tiver, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, E aí, tudo eu... bem? tudo bem. É um prazer estar falando com você. A gente não se conhece Igualmente. pessoalmente, né? É. Não tivemos a oportunidade ainda de nos conhecermos pessoalmente, nos falarmos assim em algum congresso ou coisa do tipo, Sim. né? É, não, mas não vão faltar oportunidades depois dessa pandemia, né? Com Estamos certeza. com vários compromissos pós-pandemia. Não sei quantos anos vamos precisar para colocar em dias, mas colocaremos. Verdade. Não é isso? Agenda já lotada após pandemia, né? É. Então, Pois é, Mabel, Tati. Prazer vamos... imenso estar aqui. Pois é. Agradeço pelo convite. Oi? Ah, eu tenho visto assim, hoje a gente está com essa situação da pandemia, de estar em casa, e foi muito bom essa questão da internet, né? Uma ferramenta maravilhosa para poder aproximar a gente. E aí, Demais. como eu já tenho acompanhado também o seu perfil, eu falei, poxa, acho que é uma boa oportunidade da gente bater um papo. A gente está em contextos assim um pouco diferentes, né? Sim, Mas eu acho que ia ser muito legal se a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a genética forense, e abordar um sim, com pouquinho aí certeza. as oportunidades de cada área. Então, ó, a gente até falando de onde vocês são, aí tem alguém perguntando. Eu sou do Rio, gente. Eu estou no É, Rio de Janeiro. Mabel tá no Tocantins, né, Mabel? isso. Eu sou baiana, mas eu atuo como perita aqui no Tocantins. Bom, a gente fez um roteirozinho, né, para a gente tornar nosso bate-papo mais dinâmico, assim, né? E aí a gente Isso. vai falando algumas perguntas e a gente vai respondendo cada uma, a gente vai, e é claro, né, tem as perguntas também do pessoal, a gente vai anotando aqui e vai respondendo aí ao longo da nosso bate-papo, né? Isso.
Já vi que tem bastante gente, ó, tem Manaus, né? Já deram um alô É, aqui de Manaus. Deixa eu ver, de onde fala mais aí, vocês pessoal. são? De onde vocês são? Eu vi, já tem algumas pessoas conhecidas que eu já vi passando por aí. É, eu também. O pessoalzinho aqui do Rio, Bom, ó, baiana aí, ó. Tem uma baiana. opa! O pessoal da Bahia também tá marcando presença, que bom. Legal, Rio. Olha só, não, agora meu coração palpitou aqui, hein? A minha superintendente Ó, tá por aí, hein? Não posso falar gente, besteira, gente. Me ajudem. olha a possibilidade. Então, Tocantins também tá marcando presença firme. Olha, Distrito Um Federal, Rio beijo, Grande do Dúnia. Sul, Fortaleza, Distrito Federal, São Rio Paulo. Grande do Sul, São Legal, Paulo. Que bom. Gente, excelente. então, Vamos lá, né? eu vou. Tati, você quer Não, fica à vontade. conduzir? Como Porque pode... se deixar, eu já vou achando que a Não, live é minha. não, a primeira coisa que a gente, claro, de costume faz é se apresentar, né? Tem algumas pessoas, sempre tem gente nova e acaba, é bom, interessante a gente falar um pouquinho da gente, então fica à vontade, Mabel, pode falar aí, fala um pouquinho de você, da sua vida profissional, acadêmica, como é que você chegou até aqui, depois eu entro. Então, resumindo, né, como eu falei, eu sou baiana, mas eu atuo como perita criminal oficial aqui no Tocantins, no Laboratório de Genética Forense em Palmas, há, há 2 anos. Eu sou biomédica, eu tenho mestrado e doutorado em imunologia, então é outra área que eu atuo, né? Eu sou imunologista também, além de atuar na genética forense. As minhas pesquisas atualmente são na área de imunologia, tá? Que é Ah, a herança do meu mestrado e do meu doutorado. Ainda não atuei na área de pesquisa forense, apesar de ser um sonho, né? Com certeza no futuro, mas no futuro próximo, mas não no momento. Eu atuo só mesmo como perita criminal oficial no estado do Tocantins, no laboratório de genética forense. Nada de pesquisa nessa área ainda. Eu atuo entendi. também como palestrante, como professora, né? Eu lecionei durante 8 anos em universidade. Depois desses 2 últimos anos, eu estou atuando mais mesmo em cursos, palestras, alguns congressos, simpósios, enfim, o que vem pela frente, né? É isso. Não estou mais Verdade. assim em universidades, né? Acho que não está mais sendo conveniente para a minha rotina atual. Ah, é verdade. Imagino. Bom, Bom, tem eu, uns colegas aí. Um abraço pro Guga, DNA. Ele é perito também do DNA. Meu Deus do céu. Agora começou né? Você sabe como é, né? Começa os ex-colegas, os experts, é, não posso fazer feio, hein? Então, imagino, Tati, fala um sim. pouquinho de você para nós. Então, eu sou farmacêutica, né? Eu sou farmacêutica bioquímica. Quando eu falo bioquímica, assim, eu falo mais para ressaltar que eu sou do currículo antigo. Hoje o pessoal de farmácia, quando se forma, sai como generalista, né? Não tem mais habilitação bioquímica ou indústria, né? Na nossa área era assim. Então, eu sou farmacêutica bioquímica, que o bioquímico atuando mais na parte voltada para laboratório. E eu fiz mestrado e doutorado aqui também o mestrado na Federal e o doutorado na Estadual aqui do Rio. Eu fiz o meu mestrado em patologia, então focado para diagnóstico molecular para a área de hematologia. E o doutorado eu já consegui atuar na área de genética forense. Então, eu Ai, trabalhei maravilha. eu tive essa oportunidade aqui no Rio de fazer o doutorado com um projeto voltado para banco de dados de DNA mitocondrial da população Nossa, que brasileira. bacana. É, apareceu essa oportunidade, foi muito bom, aprendi bastante. E, e aí eu sou militar, né? Eu sou do Exército, sou concursada de 99. Então a gente faz o concurso no ano anterior, né? Então eu fiz concurso em 99, Aham. fiz escola em 2000, no ano de 2000. Então eu estou aí há 20, 21 anos e alguma coisa dentro do Exército, mas É, eu, não. É, pode falar. então, eu já atuei na área eu já atuava, aliás, na área há muito tempo, de genética e biologia molecular, mas mais na pesquisa e diagnóstico, né? Ah, Então, tá. que eu atuo na área forense tem apenas 2 anos, Eu também não estou esse entendeu? tempo todo no Exército na área forense, não.
Eu, quando entrei, eu tô na instituição, eu tô há 21 anos mais ou menos, mas eu era do laboratório de hematologia. Então, como eu tinha formação em hematologia antes de entrar no, passar no concurso, então eu acabei indo para hematologia. Fiquei 7 anos no laboratório de hemato, e aí quando foi em janeiro de 2008, eu fui deslocada para o laboratório de genética forense, que tinha acabado de ser construído, tinha acabado de ser inaugurado. Eu não conhecia nada sobre isso, nada, não sabia nem o que era o termo forense, nunca tinha trabalhado com essa área, então foi bem complicado para mim, né? Assim, porque eu aceitei um desafio, mas não conhecia nada. Mas foi bom, aprendi bastante e estou aí há 12 anos nesse laboratório. Que ótimo. A Eu tô gente faz super pesquisa curiosa para também. saber o que da questão, né? Aí eu tava Não, super ansiosa, porque assim, acho que é uma confusão que causa, né? A gente até comentou assim sobre a é, atuação é militar verdade. mesmo, né? E você atua no exército e aí no Rio tem as duas opções. Eu tô doida que você responda isso, porque eu tô aqui Vamos chegar lá. curiosíssima. Não, não, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então vamos Bom, lá. eu coloquei assim aqui, logo para a gente começar depois da nossa apresentação, falando sobre como é a rotina no laboratório de genética forense, né? Aí você fala um pouquinho do seu e eu vou falando aqui algumas diferenças que tem no meu. Ótimo. Então, aqui, começando, eu vou começar mais pelos principais casos, tá? Aqui a gente recebe, né, a maior parte dos casos são identificação humana, né, vindos do Uhum. ML para nós. É, e aí aqui tem muitos casos de crimes sexuais, Ah, crimes sexuais entendi. e homicídio, né, que é o Sim, convencional. É o que mais verdade. chega para nós, são esses três casos. Ó, Caso tem de um doguinho aqui paternidade comigo. criminal, oi? Tem um doguinho aqui comigo, um baby. De vez em quando tá se Ah, manifestando tá. aqui na nossa live. Tá participando da live. Tá. Então, esses são os principais casos e a nossa rotina, eu imagino que seja muito semelhante, as técnicas são, os princípios são iguais, né? Então, a nossa Uhum. rotina é sempre fazer uma triagem das amostras que chegam para nós, porque nem sempre essas amostras chegam numa qualidade bacana para ser realizado, né? O exame de Verdade. DNA. Então, a gente faz uma triagem para saber se às vezes chega, tipo, a amostra putrefeita, por exemplo, amostras em condições que você vê que assim vai ser muito, muito difícil ou praticamente impossível recuperar o DNA. Então, a gente faz essa triagem também serve para a gente separar, né, uma alíquotazinha para fazer a etapa posterior, né, que é a extração do DNA, né, Uhum. como você bem conhece. Então, a gente faz a extração desse DNA. Não sei se todo mundo aqui sabe o que seria a extração do DNA, mas de forma bem simplória, seria tornar disponível o DNA que está no interior das células nucleadas. E essas células nucleadas estão em diversos tipos de amostras, né? Como sangue, sêmen, saliva, conta das células epiteliais, no Uhum. bulbo capilar, em tecidos, né, órgãos, enfim. Onde tiver Exato. célula nucleada, temos a possibilidade da extração desse Isso DNA. aí. Então, tornando esse DNA disponível, a próxima etapa seria a amplificação, né, desse DNA, que seria multiplicar, né? Multiplicar diversas vezes as cópias de interesse. Bom, então eu vou falar de forma bem simplória para a gente também não Uhum. alongar demais. Aí, alguns laboratórios, eu não sei se vocês utilizam, né? É uma recomendação atual utilizar a quantificação. Vocês utilizam Uhum. quantificação? Utilizamos também. Né? Antigamente, né? Bem antigamente, né? Não era todo Não, laboratório que utilizava, né? Hoje em dia é é uma verdade. tendência É da verdade. quantificação também, para a gente, assim, de forma também muito simplória, para a gente saber, né, qualitativamente, quantitativamente, se aquela amostra está adequada para as etapas posteriores. Né? A gente Exato. finaliza nossas análises com eletroforese capilar, né? Uhum. Com eletroforese capilar, que vai gerar o quê? Um perfil genético, né, do indivíduo Isso ou aí. daquela amostra em questão. E esse perfil genético nada mais é
do que os alelos, né? Eu falo sempre para o pessoal que não é da área, para lembrar que a gente tem o quê? Metade da informação genética vinda do pai, metade vinda da mãe. Isso Então, aí. em um locus gênico, no mesmo locus, a gente vai ter um alelo paterno, outro materno. Então, e lembrar o quê? O azão, azinho, 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 né? O pessoal lembra mais disso. Quando eu falo sobre isso, a pessoa, Isso, lembrei, né? Quem não é da área. isso aí. Então, ao longo do nosso DNA, a gente utiliza marcadores para fins forenses, né? Marcadores que estão em regiões não codificantes do DNA, tá? Isso é muito Importante, importante. importante lembrar, Utilizamos né? esses marcadores em regiões não codificantes, ou seja, regiões que não são responsáveis por nenhuma característica física, comportamental ou de predisposição desse indivíduo. E nessas regiões, como eu disse, vai ter o quê? Metadezinho vindo da pai, metadezinho vindo da mãe. E aí, Isso o perfil aí. genético ele é gerado a partir, né? Ele gera como se fosse um gráficozinho, não é isso? Mostrando os Isso. alelos de cada marcador que a gente analisou, que seria o perfil genético daquele indivíduo, representaria o perfil genético daquele indivíduo. Então, e depois a gente faz uma análise estatística, né? Porque a gente está, na verdade, testando Isso. hipóteses, faz análise estatística e finda com o laudo. Bom, acho que o Exatamente. resuminho é esse. Fala um Em pouquinho. resumão, né? Resuminho bom. Na realidade, do lado de cá não tem diferença. Eu não. Você fez um excelente resumo, né, de toda a parte técnica aí da rotina de um laboratório de genética forense. Para a gente não tem diferença. O fato de a gente estar aqui no âmbito militar, como você falou, as técnicas são as mesmas. A gente passa por todas essas etapas também, pela triagem, da melhor amostra, porque a gente recebe realmente vários tipos de amostras, né? E em Sim. condições diferentes uma da outra, então, de fato, é necessário fazer essa triagem, então, é a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas é, você é dentro do âmbito militar, mas qual é a diferença? Eu falo, nenhuma, não tem diferença nenhuma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que eu senti, porque como eu falei, né, eu já atuava na genética e biologia molecular, principalmente em pesquisa, mas também em diagnóstico. E a Aham. principal diferença que eu senti foi justamente nessa parte da triagem. Porque hoje em dia, o que é que chega para Hum, nós? De local de crime? Chega o que vier, o que eles acharem. Então, essa amostra não passa por sim, um controle de qualidade. Eu era acostumada às não, amostras chegarem perfeitas para mim, sim, entendeu? Porque sim, era o quê? sim, Para diagnóstico. Passava por um controle de qualidade rigorosíssimo, não é isso? exatamente, Era exatamente. diagnóstico, era, né? A pesquisa É, também. o E que, agora não. Agora eu me não, deparo com esse desafio de chegar com a é amostra de qualquer literalmente, jeito, assim, do jeito que eles acharem, literalmente tudo, né? né? Literalmente Hã? tudo, né? Quando alguém pergunta assim, que Tudo. tipo de amostra você recebe? Você fala, gente, é tudo. O que Tudo. passar na sua cabeça chega no laboratório, não é isso? Exatamente. Qualquer Pois é, coisa. saudade, né? Quando chegava aqueles tubinhos, todos bonitinhos, de sangue, Exatamente. todo hemolizado, meu Exatamente. Deus, devolvia na hora, né? Agora Nossa, perfeito, né? Funcionava perfeitamente isso. Não, isso aqui eu posso era. eliminar nova coleta. Tem que fazer nova Uhum. coleta. Que facilidade Isso. da gente fazer isso, né? Olha, essa amostra aqui precisa realizar nova coleta. Aqui não tem isso. Vão lá no local de crime de novo, porque isso aqui eu vou recusar. Já pensou? Não, essa não. Tá, né? Vão Mas comer, tocando nesse volta tudo. assunto, Não Tocando tem a nesse menor assunto condição. que você, nesse ponto que você colocou, que eu achei interessante, porque, pelo que eu estou vendo, a gente tem esse ponto em comum. Você tinha uma formação anterior e foi para o laboratório de genética forense, ou seja, carregando esse teu conhecimento de uma outra área. E a gente sempre traz muito conhecimento, mesmo não sendo exatamente daquela área. Não é verdade? Sim, Então, eu era da área verdade. de biologia, fiz a biologia molecular para diagnóstico em hemato do mestrado, e também trouxe, a gente sempre aproveita, conhecimento não se perde, a gente sempre agrega, né? E o que eu senti diferença para mim, quando eu saí do diagnóstico, né, voltado para a área de hematologia e vim para a área de genética forense, foi principalmente na quantidade. Né? A gente está lá e está acostumado a pipetar grandes volumes, então, quanto menores são os volumes, maior é a nossa possibilidade de erro, né? A gente se adaptar à pipetagem, que é algo tão importante, tão Sim. fino, né? Uma coisa tão fina que interfere tanto,
né? Dependendo do que você está fazendo. Então, isso para mim foi uma dificuldade. Eu tive uma dificuldade imensa no início de entender que não, eu não estou mais petando 300 microlitros, eu estou petando um, eu estou petando meio. É, Então, isso para mim foi um pouco um período assim maior de adaptação, de entender essa diferença. entendi. Como eu Mas, já, pela minha formação, isso daí já era comum, né? não, eu quando vim da análise clínica Biomédica, eu para sempre biomol, atuei, estagiei na área, então. eu não fiquei muito na. Eu peguei a biologia molecular na época do mestrado. Antes do mestrado, eu não trabalhava na biologia molecular, então eu aprendi a biomol no mestrado. Então eu tive essa diferença aí de até na biologia molecular, no projeto do mestrado, as quantidades eram maiores que a gente petava. Eu fazia extração de DNA num volume muito grande no tubo de sangue, né? Não fazia, não tinha problema, era DNA em abundância aí para décadas, não tinha problema nenhum. Então isso foi uma coisa que me Imagino. deixou mais com uma certa dificuldade. Mas, voltando aqui ao assunto da rotina, da diferença, eu nem vou entrar nessa questão técnica, porque não faz diferença, né? Até esclarecendo, é a mesma coisa, a rotina técnica é a Aham. mesma. O que eu posso dizer assim de diferente é os casos e a demanda, né? Porque a gente, obviamente, a nossa demanda para casos, né, forenses são muito inferiores com relação às polícias nos estados. Então, de fato, a gente e outra, nosso maior incidência aqui são crimes contra o patrimônio. Então, eu trabalho muito mais aqui com DNA de toque. A gente não Ah, que nem tem na Polícia Federal. isso, exatamente, exatamente. Então, eu não tenho uma incidência grande de crimes contra a vida aqui, não tenho crime sexual, então nunca peguei. Eu estou há 12 anos no laboratório aqui, né? O laboratório existe há 12 anos e eu nunca tive um caso de crime sexual no laboratório. Eu Então, a só maior peguei DNA de toque uma vez. Por aqui é a minha sinal, maior incidência. Minha maior é. incidência. Então, eu trabalho muito com armamento, recebo muito armamento para fazer análise de DNA. Então, enfim, isso é muita frequência. E outros materiais diversos aí que provenientes do toque, que é coletado no local, que o perito acha interessante fazer a coleta e enviar para análise. Enfim, a gente recebe muita coisa nesse sentido. E fora isso, a gente tem um banco de DNA dos militares, que é diferente do banco que existe na Polícia Civil, né, nas polícias, porque não é um banco para crime, é um banco para a identificação do militar em caso de morte em serviço. É muito Ah, semelhante, mas a aplicação desse banco é diferente. Nossas amostras de referência são sangue em FTA. E então a gente só lida com esse tipo de amostra. Então, hoje a gente tem em torno de umas 30 mil amostras no banco. Esse banco começou em 2005. E aí os militares que são enviados para a missão no exterior, né, eles precisam coletar a amostra e ter a sua amostra armazenada no banco. E para caso aconteça alguma necessidade, a gente tem já a amostra dele guardada para fazer identificação. É nos mesmos agora, moldes que alguns outros países também trabalham com relação à identificação militar, né? A maior referência que a gente tem é o Banco das Forças Armadas nos Estados Unidos, que já tem hoje mais de 8 milhões de amostras armazenadas lá, e tudo com essa mesma finalidade, identificar o militar em morte, né? Caso de morte em serviço. entendi. Mas qual foi o nome do cargo que você Que eu prestou o ocupo. concurso? Então, a questão nas Forças Armadas, em geral, não é só no Exército, né? No Exército, na Marinha Aeronáutica, né? Falando, você faz concurso para ser militar de fato. Então, se você tem nível superior, você presta concurso para oficial, né? Para ser oficial. Se você tem nível médio, você presta concurso para ser praça. Então, aí tem aqueles postos, né? Quando você entra logo no início, você entra como tenente-aluno. Você faz a prova e entra como tenente-aluno. E aí tem um tempo de escola, né? Enquanto tem a Cadepol, né? Tem a Academia de Sim. Polícia, dentro das Quanto Forças tempo? Armadas, são 11 meses de escola. 11, 10 meses, mais ou menos. Então, começa em fevereiro, vai até novembro, por aí. E aí a gente vai aprender, né, a ser militar.
tudo, enfim, relativo à carreira militar. Você faz concurso para ser militar. Então, você entra como primeiro tenente aluno, e aí sai, se forma no final do curso, perde o aluno, fica só o primeiro tenente, e aí vai embora, porque as promoções são por tempo, né, de serviço. Então, depois de tenente você vai a capitão, depois de capitão vai a major, tenente coronel, coronel, e assim vai. Eu hoje sou major, depois desse tempo todo de carreira, só respondendo a curiosidade. Desculpa, eu não E, sabia, eu não cumprimentei como não, deveria. imagina, não é nenhuma situação que eu costumo falar muito, sabe? Eu não sou muito de tocar nesse ponto Aham. com relação a posto, porque, engraçado, né? Eu percebo que as pessoas que eu percebo é que as pessoas que não conhecem, elas se afastam um pouco, ficam meio preocupadas, assim, sabe? Tipo, nossa, mas vou, não sei o quê. Aí eu deixo isso pra lá, falo nada, entendeu? Não, se militar, tal. Então é isso. Aí eu entro, a gente faz concurso para ser oficial e vai seguindo a carreira, vai tendo essas promoções ao longo da carreira. E com relação a atuar no laboratório, é uma situação que a gente não, não tem Controla? jeito. Não escolhe? Você não, no final do curso, assim, eu acredito que na polícia também seja a mesma coisa. Você faz o concurso, tua nota, tem a nota que você passou no concurso, você zera aquilo quando você começa o curso de fato. Então, você começa a ter várias disciplinas, várias provas, avaliações lá dentro, essa coisa toda, e vai ranqueando, vai pontuando dentro do curso. Ao final do curso, são liberadas as vagas, um pouco antes, é publicada, você não sabe ainda para onde você vai, porque você pode ir para o Brasil inteiro também. E Sim. aí, aqueles que têm, aí surgem as vagas. Por exemplo, para a minha área, tinham duas vagas, três vagas para o Rio de Janeiro. E eu sou carioca, eu queria ficar no Rio, né? Eu não queria sair daqui. Então, mas eu não Eu também nem consegui. ia querer, não. Também nem ia querer. Tá tudo aqui, tá tudo. Eu falei, não quero sair do Rio. E aí eu. Ah, alguém dizendo que na Polícia de Civil São Paulo também é assim, né? E aí eu falei, não, não quero sair do Rio, mas eu estudei dentro do curso, mas eu não consegui ficar dos três, né? Que nós éramos três, assim, disputando ali a mesma vaga, eu não consegui, eu fiquei em terceiro, eu não consegui ficar em primeiro. Porque aqueles que ficam em primeiro, você escolhe. Se você ficou em primeiro, você escolhe. Ah, tem três vagas para o Rio, ou uma vaga para o Rio, a outra lá para Manaus. Então, eu Sim. ficaria para Manaus, se alguém escolhesse. Mas aí, graças a Deus, o primeiro colega escolheu o Rio, o outro escolheu outro lugar, e aí sobrou a segunda vaga para onde eu trabalho, que é o Unibex. Sobrou assim, eu falei, opa, caiu para mim, graças a Deus. E eu fiquei aqui no Rio, fiquei onde eu queria, e Que deu tudo bom. certo. Aqui eu fiz o concurso, ele foi dividido por área. Então eu fiz para perita biomédica mesmo. Não Ah, que não que exista uma obrigatoriedade de biomédico ficar no laboratório de genética forense ou em era qualquer isso que eu ia outro te perguntar. laboratório, porque tem um Não, biomédico né? aqui, inclusive, que entrou comigo e ele atua em local de crime. Então, isso é Ah, interesse do Estado, né? Mas fizemos o concurso para perito biomédico mesmo, tá? entendi. E outras pessoas, para perito engenheiro, aqui eles dividiram, pelo menos no meu concurso foi dividido por área. Eu já Então você esperava ficar poderia. no laboratório, e já era o que eu queria. Então você poderia ter ido para local, assim. Como é que é esse negócio no Poderia, final do né? curso? Tudo é Assim, você interesse do escolhe Estado, também? poderia. Mas, assim, eu acho que seria meio que desperdiçar a minha formação, né? Entendi. Porque tinha outros peritos querendo ir para local, com interesse, eu não Ah, tinha interesse nenhum de ir para local, e a minha formação sempre foi, né, nessa área. laboratório, Então, nessa área, é. é, Mas se tivesse uma vaga, digamos, e duas pessoas com a mesma formação que você, aí como é que acontece, assim? é porque assim, foram duas vagas para perito biomédico. E pela descrição da vaga, as duas vagas eram para um laboratório de genética forense, pela descrição do que Ah, faríamos. então foi perfeito. Mas, como eu falei, não há uma obrigatoriedade, tanto que Entendi. o perito que entrou anterior a mim, que é o Tiago, inclusive do Rio, ele era da perícia aí do Rio de Janeiro, ele já Ah, atuava no Rio em local de crime, é o que ele gosta de fazer, e ele conseguiu ficar em local, e a gente tocou o entendi. barco tranquilamente. Entendi. Fica mais tranquilo. Eu ficaria mais Não tranquila se há eu uma soubesse. obrigatoriedade, né? Entendi.
Bom, Mas que bom que eu fiquei na genética. nossa. Eu Pois é. acabei, eu acabei caindo na genética sem saber como eu te falei, mas foi ótimo porque eu me apaixonei pela área e hoje acho que eu não saberia fazer outra coisa. Hoje eu não conseguiria sair. Inclusive, eu tô até Né? lá, eu tenho visto as suas postagens também com relação à questão do Covid, né? Dessa situação toda, e que vocês até emprestaram equipamentos, não é? Não sei se para o Estado. Eu vi algumas postagens, não sei se eu estou confundindo que se foi você ou se foi outros laboratórios de genética Não, forense que cederam, né? outros laboratórios fizeram a mesma coisa, mas aqui também. Inclusive, foram um dos primeiros estados aqui, Tocantins, orgulho Tocantins, respeito Tocantins. E, inclusive, não sei se a minha superintendente ainda está por aí, né? Mas foi ela que correu atrás disso. E a gente aumentou, mais que dobrou aí a possibilidade de diagnóstico do Covid por conta do PCR real time que foi emprestado, né? Cedido momentaneamente para o Alacem. Aqui no Temos nosso algumas caso. perguntinhas aí, vai guiando aí como é que você quer fazer. Hã? Temos algumas perguntinhas aí, vai guiando como você prefere fazer. Tem gente de vários lugares aqui que eu não falei. Que bom. Tem uma pessoa. Brasil Eu estou inteiro. anotando algumas perguntas aqui para a gente responder daqui a pouquinho. Vamos Ah, que lá. bom. Estou Vamos lá, anotando, estou gente. anotando. Façam perguntas. Vamos fazendo aí, que a gente vai responder. Vamos lá. Assim, com relação ao tempo de formação na área, vamos falar mais assim da nossa atuação, né? Quanto tempo é necessário para uma pessoa que ainda não tem, que não é da área, ela não tem direcionamento diferente da gente, né? Que já tinha ali uma caminhada na biologia molecular, tal, e depois acabou migrando para a genética forense. Então, uma pessoa que ainda não tem direcionamento ainda, digamos, está na faculdade, né? E qual é o tempo de formação para uma pessoa se tornar um geneticista forense e chegar a ter essa expertise e trabalhar no laboratório? Então, Que você. isso acho que é muito relativo, né? Porque, assim, apesar de eu já ter tido uma experiência, né, genética e biologia molecular, eu aprendi mesmo a ser uma geneticista forense, estou aprendendo na realidade e agora com a prática, né? Porque, assim, muda algumas coisas relevantes, né, em relação a isso. E outras técnicas não mudando, né? Porque, assim, quando eu fiz mestrado, por exemplo, eu usei técnicas muito manuais. Assim, não vou Sim, dizer a minha idade, para não vamos entrar nesse mérito, mas, não, deixa isso para assim, lá. eu fiz o mestrado logo que eu me formei, né? E depois de um tempinho eu fiz o doutorado, então eu peguei essas técnicas todas aí de eletroforese, em gel de agarose, Mas, de policlonida, coisas muito mas, manuais. Mabel, isso é importante. Eu tenho certeza que você vai concordar. Não, Isso é importante. Você conhecer a muito. parte raiz primeiro, né? Você ter conhecimento do manual. E depois eu acho que é importante até como uma migração, como uma evolução na sua formação profissional, acadêmica e tudo. Você depois pega a parte automação. Mas é importante, não adianta nada Sim, você conhecer a automação, conhecer os equipamentos e não entender qual é o mecanismo dessas técnicas, né, quais os princípios e verdade. como é que elas acontecem manualmente. Então, eu Não, acho que realmente. é uma excelente formação você passando pelo manual. Então, esse período realmente que eu atuei de forma super manual, quem já atuou sabe, era sacrifício. É, Eu acho que me deu realmente uma base muito boa para eu entender todo o princípio da automação, isso aí eu não tenho dúvidas. Mas, é, assim, eu precisei de todo esse tempo para adaptar, porque, assim, eu não tinha costume é, essa coisa de ter automação foi sendo inserida na minha rotina aos poucos, sabe? As coisas foram mudando bem lentamente. Então, e hoje eu atuo no laboratório que é tudo automação, sabe? é, é, Né? Muito é verdade. pouca manual. Então, assim, né, exige um pouco de dedicação também para você entender, né, a diferença da automação em Sim, si, né? sim. Os programas, então, enfim. É um outro tipo de dedicação. E, É, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho essencial, assim, que depois da faculdade, pelo menos você faça uma especialização, sabe? Alguma coisa. Ou mesmo, assim, quem já tem interesse, eu sempre falo para os alunos, já tenho muito interesse nessa área. Tenta estagiar na área, porque eu já tinha interesse desde o segundo semestre de biomedicina. Então, eu lutei para conseguir estagiar na área, para já
ter uma ideia. Então, quanto antes, melhor. Logo depois, É verdade. né, eu me formei, aí fiz o mestrado, sendo que eu já tinha interesse em atuar na genética mesmo, eu Uhum. já tinha essa certeza, e aí, embora em Salvador, eu não sei, no Rio, não tem mestrado e doutorado em genética. Então, o que que eu fiz? Eu fiz imunologia, que é outra coisa que eu gosto, só que Aham. os projetos sempre tinham um pedacinho da genética lá, né? Da genética da biologia molecular. Foi isso que eu fiz. É, aqui no Rio não E tem, aí eu assim, acho você não que vai... isso é pelo menos um tempo assim. Oi? Não, eu ia dizer que aqui no Rio tem linhas de pesquisa em genética forense. Não tem um mestrado, não vai encontrar mestrado ou doutorado em genética forense. Não tem. Mas você tem Ou linhas de mesmo em pesquisa. genética, genética mesmo. Lá não tem em Salvador, Ah, nem genética. é, Tem aqui genética de tem bastante. populações, mas É, não, eu não aqui tinha tem interesse. bastante. Aí, tanto na. Eu fiz o doutorado na UERJ, né, na, estadual na Universidade do Estado do Rio, e lá tem um grupo de pesquisa totalmente voltado para a genética forense, e na UFRJ também tem um outro grupo também dedicado que trabalha com genética forense, o grupo do professor Rodrigo Moura Neto é da UFRJ, o grupo do professor Eliseu Fagundes de Carvalho é da UERJ, inclusive ele foi meu orientador de doutorado. Então aqui tem mais um pouco mais, sim. E fora Uhum. outras áreas da genética, né? É, é que eu tinha interesse de E no, fato e no em Tocantins, tem fazer o meu alguma coisa? doutorado em genética, mas o mestrado eu já tinha feito em imunologia, só que para sair de Salvador no momento não era viável, eu preferi continuar a imunologia, só que o projeto, tanto no mestrado como no doutorado, tinha, sim, uma parte grande, inclusive, relacionada à genética. Sempre atuei assim, dessa forma. E Embora meu no mestrado e doutorado seja Tocantins? em imunologia. Tinha os dois lados, né? Aí no Tocantins tem essa parte de, não sei como, eu não conheço Tocantins, eu não sei como é que é o estado, se tem muita universidade, como é que funciona aí? Tem alguma entrada para isso? Para pesquisa, Para pesquisa, ou em genética? então tem, né? Tem a federal daqui, que tem umas pesquisas bem bacanas. Agora sim, não tem muita coisa em genética. Entendi. Forense piorou, mas eles têm umas pesquisas bacanas. Tem um pessoal dedicado a isso aqui. Não tem tantas opções, tá? Porque é Entendi. difícil, né? Universidades particulares se dedicarem à pesquisa, né? É, Uma ou outra, as muito mais mais difícil. diferenciadas. É, Então, bem mais aqui difícil. é Na mais nossa mesmo área, né? na federal. Aí tem alguns pesquisadores também numa faculdade aqui, na universidade, a UBRA, também tem alguns, mas assim, não tem tantas opções, não. Ô, Mabel, estágio. A gente tocou aí nesse ponto, né, da formação profissional, do tempo, né, que a gente está falando isso, né, de formação profissional. Tem a possibilidade ou oportunidade de estágio aí no teu laboratório para a genética forense, ou ainda está se ajustando essas coisas? Como é que tá? No momento aqui não estamos recebendo estagiário. Temos uma técnica de laboratório só. É assim, na verdade é um dos nossos desejos, então acredito que no futuro próximo, mas no momento ainda não estamos recebendo É, estagiários aqui. nós aqui é a É, um- mesma é, um- é um situação. meio burocrático, né? A gente Burocrático, é isso que mexe eu ia muito com a área falar. criminal, né? Muito É, sigilo, muita coisa. Então, assim, não é uma coisa tão exatamente. Não simples. é Não muito que não simples, né, aconteça, acontece gente? em vários locais, né? Sim, mas não é muito simples, assim, de você ter uma abertura tão grande, né, para estágio nessa área. Fora que as coisas têm que estar muito bem documentadas, né? A gente aqui exige que seja feito um convênio, um acordo de cooperação entre a universidade e a instituição militar, né, para ter ali formalizado esse acordo para estágio. Aí a universidade ela deve buscar esse acordo, deve movimentar isso. Mas a gente ainda não tem nenhum acordo firmado no momento com nenhuma universidade para poder estar recebendo estagiário. Sem ter um acordo, fica difícil. Sem você ter essas coisas formalizadas, é complicado você receber um aluno. Mas é A maravilhoso, gente eu tem que se adoro receber aluno. responsabilizar, né? Exatamente, exatamente. Mas Uma série de eu, coisas. tipo, e o que eu recebo de vez em quando
são alunos de mestrado, doutorado ou pós-doc. Que aí, como tem assim uma parceria de pesquisa, né, já até por conta do grupo de pesquisa que eu participo do doutorado, que apesar de eu ter terminado, a gente ainda fica ali com um vínculo, né? Quando você está dentro do mesmo estado, é fácil você manter esses vínculos de pesquisa, né? Sim, Então, eu ainda recebo, né, alguns alunos de mestrado, doutorado, às vezes tem alguma técnica, vem para o nosso laboratório fazer aqui, ou a gente vai para lá, então a gente ainda mantém aí tem a oportunidade para os alunos que estão no mestrado e doutorado. Isso a gente ainda sim, consegue manter. Aí, mas o que eu queria falar é que, assim, a formação não é rápida. Acho que o que fica dessa conversa, dessa etapa que a gente está conversando aqui, dessa parte sobre formação, é que não é uma formação rápida, né? não. Tem ali um tempo para você realmente, de fato, conseguir ter segurança Não. até E para... é ad eterno, né? Porque ad E eterno a não gente tem que para estudar, né? se dedicar, se E dedicar, nunca... continuar estudando, né? Se atualizando, porque as coisas vão mudando e você não pode ficar para trás. Não pode, não pode. É tudo muito Não. dinâmico, não tem condição nenhuma de você parar, né? Pois é. Aí É, você vai fazer uma formação básica que vai te dar, na verdade, os princípios, né? Você vai ter isso consolidado, porém, a vida inteira é lendo artigos, é participando de congressos, né? exato. Isso era até uma coisa que a gente colocou aqui no nosso resuminho, né? Qual a importância das pessoas fazerem curso, ir a congresso, mesmo aquele aluno que está na graduação ainda, que ainda nem se definiu, ele ainda não sabe direito o que, que ele quer, mas né, qual é a importância disso, né? Pois é, ó, primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é você saber o que quer. E se você não sabe, busque saber, porque o quanto antes você sabe o que você quer, eu Concordo, acho que encurta o caminho de você chegar onde você quer. Porque, concordo. assim, a vida ela é feita de ela tem diversas opções, diversos caminhos a serem seguidos. E Verdade. muitas vezes essas opções aparecem no mesmo momento. E se você não sabe o que você quer, você fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E quando você sabe o que você quer, é muito mais fácil você dizer um sim e principalmente um não, né? Porque mais importante do que um sim Exatamente. é dizer um não, né? Então Exatamente. eu vejo muito isso, na Isso minha aconteceu trajetória comigo. principalmente. Isso Oi? aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Porque depois que eu fiz a graduação, né, que eu terminei a graduação em farmácia, eu fiz 5 pós-graduações lá de Senso. Aí tem gente que Nossa, fala assim, caramba, fez um monte de pós-graduação, nossa, mas você... Eu falei, não, eu fiz porque eu não sabia o que eu queria da minha vida profissionalmente, eu estava perdida, sabe? 5. Lá do centro eu fiz 5. Acabava uma, fazia outra, acabava uma, fazia outra, acabava uma, fazia outra, até que eu me deparei com o último curso de pós-graduação que eu fiz, que foi em São José do Rio Preto. Era Biologia Molecular Aplicada em Hematologia, inclusive. E aí lá eu dei de cara com uma professora, né, esbarrei com uma luz. Deus botou no meu caminho assim, uma professora para mim, vem cá, filha, deixa eu te orientar aqui. Aí ela falou assim, mas eu não, porque eu tô procurando outro, essa aqui é minha quinta pós-graduação, as crentes estavam falando, né, quinta. Aí eu ficou horrorizada, como assim 5? Falei, 5, ela, mas por que 5? Eu falei, porque eu gosto de estudar. Ela, se você gosta de estudar, acho que está na hora de você fazer um mestrado e um doutorado, né, minha querida? Eu falei, não, agora não. sabe uma coisa interessante que eu costumo falar, principalmente para meus alunos, né? É que aluno, quando tem dúvida, ele recorre pro professor, né? Ele acha que a gente é É, guru, né? Que a gente nunca passou aham, por essas dúvidas. Mas uma coisa importante que eu falo, eles falam, tô na dúvida se eu aceito esse estágio. Se tá na dúvida, tire. Nem que seja para dizer não é o que eu quero, né? Então, assim, aham, sim, deu uma travadinha, né? deu. Uma travadinha de leve. Mas tô aqui. Voltemos. Isso. Então, Eu acho que, eu tô te bom, ouvindo, pode falar. Acho que voltou. tá tranquilo para todo mundo? Então, aí o conselho que eu dou é esse, assim, se tá na dúvida, alguma coisa balançou. Então, não é perder o tempo da vida inteira naquilo que você tem dúvida. Não é ficar, se É, dar o luxo de ter dúvida a vida inteira. não pode. Mas é É, importante porque a prática é muito diferente da teoria, né? é Então, verdade.
pratique lá e veja, nem que seja para dizer, não, eu não quero, mas você vai dizer com propriedade. Não, não é isso que eu quero, É verdade. né? É verdade. Por isso que é importante, né? Você ir a congresso também, para quem ainda está estudando, Sim, é importante para você conhecer. Além disso, né? Até para quem já sabe o que quer, não, eu quero, digamos, eu quero genética forense, eu quero fazer o concurso. Até para você ter contato com os peritos, você tem contato com os profissionais, com os professores, né? Faz a network. Então, sim. é importante você, mesmo na graduação, porque tem alguns alunos que perguntam, mas eu ainda estou no quarto período, ainda estou no quinto, eu ainda não sei bem. Eu falei, gente, a oportunidade é essa, né? Você precisa, de fato, ir para os eventos e ter contato, é importante isso. Até que seja para depois você dizer assim, não é isso que eu quero, né? Mas Isso. você foi lá, conversou com os profissionais, então é muito importante, sim. Fazer curso, Muito. ir para congresso e tudo mais. Sim. Deixa eu... Discutir com pessoas que tenham os mesmos anseios que você, que tem os mesmos, passam pelos mesmos desafios que você. Eu adoro, adoro, adoro quando tem aqueles cursos da Senasp, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque Aham, junta a peritada toda da genética forense do Brasil. Então você fica louco, porque assim, todo mundo ali tá passando pela mesma coisa que você, só que numa realidade né, diferente. Então, aí você é, começa a ver que não é só você, e aí a pessoa já tentou, às vezes, uma saída para aquela experiência que você está tendo naquele momento. Então, é muito, muito bom. Né? Assim, e a mesma coisa que acontece no congresso, no curso, né? Que é está verdade. reunindo pessoas com o mesmo interesse, não é isso? Com os mesmos Isso é uma, anseios, com os mesmos é, desafios. isso é uma coisa que eu não tenho, viu, Mabel, aqui no meu âmbito militar. É? Oh, que pena. Não tem. A gente, enquanto Faz muita diferença. na polícia, faz muita diferença. Na polícia, você tem ali a reunião com os peritos, como você acabou de falar, vocês têm a oportunidade de vez em quando discutirem, mesmo que não seja pessoalmente, vocês têm de outros estados a oportunidade de discutirem tecnicamente alguma coisa, né? São Sim, vários laboratórios, diariamente, país inteiro. diariamente. Isso Exatamente. No acontece, meu lado inclusive, aqui, eu não tenho. a gente cria, Porque, inclusive, um vínculo, né? Com os peritos de sim, todos os estados do Brasil, e a gente tem é um grupo de verdade. WhatsApp que, assim, diariamente, a dúvida que eu tenho na É, minha rotina, puf, largo. eu E não sempre tem um tenho colega isso para ajudar, ou que aqui. já passou por aquilo, ou que tem uma saída. Nossa, faz muita diferença. Principalmente Eu, para quem é novato, né? Porque eu só tenho 2 anos de perícia, é né? verdade. Eu Querendo não ou não. tenho isso. Eu sou sozinha. Eu não tenho Ó, alguém no. Eu não tenho laboratório de vou genética te forense na colocar lá no aeronáutica. grupo, quem não quer nada. Eu queria muito um grupo, não tenho. Não tenho um laboratório de genética forense na aeronáutica, não tenho um laboratório de genética forense na Marinha, só tem dentro do Exército e só tem aqui no Rio. Por que isso? Pois porque não, é diferente da Polícia Civil, que vocês têm um laboratório e o concurso é direcionado para aquele cargo, para aquela atuação no laboratório. No nosso caso, não. O concurso é para você ser militar. Então, eu tanto posso ir para o laboratório de análises clínicas, como posso ir para a farmácia, como posso ir para a indústria farmacêutica, para o laboratório químico farmacêutico, para a farmácia dentro do hospital, né? Ou ir para o laboratório de genética forense. E como ele é recente, né, assim, em termos de estrutura, de uma estrutura montada, 12 anos não é muita coisa. Né? Em termos de ciência, em termos Sim. de um serviço, 12 anos não é muita coisa. Parece, 12 anos. Não, não é muita coisa. Dentro de uma instituição secular, não é muita coisa. E muita gente não conhece. Aliás, mas muita gente, inclusive dentro do meu âmbito, não sabe que existe um laboratório de genética forense dentro do Exército. Não sabe. Tem muito juiz Não, eu não militar sabia. também. Não, pois é. Eu não sabia. Confesso, não sabia. Agora, como é que, assim, é, como você define, né? Como você definiria em poucas palavras, assim, de forma direta, o objetivo do seu laboratório no Exército? Então, dois. Identificação do militar, como eu tinha falado, através do banco de DNA. E a Em parte casos de, criminal. de, de morte, né, que você falou? Se o militar. Porque assim, o que é que acontece? O militar, ele também acontece. O que eu vou falar também é uma situação que se aplica totalmente à polícia, tá? O Ah, militar, ele é considerado grupo de risco, né?
para morte violenta, por exemplo, porque ele está, em comparação com a população civil, ele está muito mais em contato com material bélico, né, com armamento, com explosivo. Então, esse tipo de situação expõe muito mais o indivíduo, vamos dizer assim, para uma situação onde você pode ter uma morte por carbonização do corpo, né, ou por mutilação, enfim, por situações onde, dependendo do método de identificação, pode ser que você precise do DNA para dar uma resposta, né? É bom até a gente Sim. falar sobre isso, que existem vários métodos de identificação, o DNA também é um método de identificação que pode ser usado num processo. Então, existe essa finalidade da identificação, é para isso, né? E aí, existe também, depois, primeiro o laboratório foi criado para isso, porque primeiro foi criado o banco, depois do banco criado, foi criado o laboratório, porque eles pensaram, poxa, peraí, a gente tem o banco de DNA, tá com muitas amostras, e se precisar de fazer uma análise, vai fazer o quê? Aí foi construído o laboratório de genética forense. Então, isso foi o início de tudo. Aí depois, vamos lá, você fica com um Então, laboratório construído. todos os militares, eles doam uma amostra, de sangue, no caso, Sangue em para FTA. Isso. em FTA, para ter o perfil genético dele inserido No- nesse banco, Exatamente. caso Isso aí. precise. Exatamente. Bacana. Então, essa é uma finalidade. A outra, que veio depois, foi atender às demandas da justiça militar. Porque é outra situação que tem muitas pessoas que também não conhecem, é que toda a estrutura que existe no âmbito civil com relação à justiça também existe no âmbito militar. Então, a gente tem Tribunal Militar, tem Sim. STM, Supremo Tribunal Militar, né? Tem tudo. Né? Tem Sim. promotoria militar, defensoria pública também atua na área militar, então tem tudo. E juízes, então a perícia criminal militar também existe, né? A gente tem a formação dos peritos criminais militares, e aí a competência é exclusivamente militar. Então, essa estrutura toda, ela é utilizada, né, colocada em prática para atender somente a direito militar. Olha, alguém colocou aqui, Flávia Spinelli, exatamente, existe o direito militar, existem os códigos também militares, assim como tem o Código de Processo Penal, tem o Código de Processo Penal Militar, tem o Código Penal, Sim. existe o Código Penal Militar. Então, é a mesma estrutura. Então, a gente começou a atender a demanda da Justiça Militar. Né? Os peritos também vão para local, quando tem... O crime é de competência da Justiça Militar? Cabe perícia, tem vestígio, então a gente começou a atuar. E aí a coisa foi crescendo, que, claro, não é uma demanda que se compara à das polícias, né? Até por conta da, da, dessa competência, né, ser muito ali fechada, exclusiva, a gente só atua nessa parte criminal, nenhuma outra área do direito. Eu não sou formada em direito, tá? Só para esclarecer, não tenho conhecimento da área do direito. Caso alguém tenha aqui, pode comentar. Só o básico para passar no concurso, né? Não cai direito no meu concurso? Não, Não, no nosso cai, sempre. não cai. Só cai, no caso, quando é vaga para farmacêutico, cai tudo de farmácia. Tudo. Tudo mesmo. E aí Olha eu aí, tenho. galera, mais uma opção para ser perito, hein? Sempre perguntam, né, quais são as opções. É verdade. Cai tudo de farmácia. E cai também português, né? Enfim. Mas não cai Cai nada de direito. informática, essas coisas, raciocínio lógico, Não, também não. para Só nós. cai a parte de farmácia, mas é farmácia geral, aí não tem tem uma parte, porque agora nem tem. Meu concurso teve específica, né? Que a gente escolhia se fazia bioquímica ou indústria, aí tinha uma farmácia geral e depois tinha uma parte específica. Hoje em dia é tudo um concurso, uma coisa só, mas cai muita química, cai muita parte da farmácia, química farmacêutica. Se tem algum farmacêutico aí, sabe que cai muita parte de química. E de laboratório também. Então, e português. Fora isso, não. Então, Que essa foi, bacana. essa foi essa é a demanda do laboratório. A gente também atende, tá dizendo alguém aqui, ó. Tá, e a Alice, linda, lá do IBEX. Trabalha comigo, ela é veterinária, capitão do IBEX. Com a história, língua estrangeira, olha, tá vendo? Tem muito tempo que eu fiz concurso, já nem lembro mais.
cai história, língua estrangeira, história e geografia. Mudou muito do meu concurso para agora, sabe? Mudou demais. Tati, a equipe de vocês é formada por como, assim? Porque assim aqui a gente, né, tem uma equipe formada por peritos de local, 3 peritinhos. Aqui somos Somos 4. 3. Mas Mas vocês eu digo interagem mais mais que são com quais? 2. Mas tenho uma também ali que de vez em quando eu pego para ela vir para o laboratório, porque ela tem muito conhecimento, mas a gente acaba dividindo ela, porque aonde eu trabalho tem muita. O foco não é a perícia. O foco é análises clínicas. É um grande laboratório de análises clínicas, vamos dizer assim, e que tem uma divisão, né, onde a gente também tem uma parte de pesquisa atrás. Então, o laboratório de genética forense acabou ficando nessa parte onde há a pesquisa, né? Não é, vamos dizer assim, a atividade fim do instituto como um Ah, todo. Não é entendi. como funciona. Entendeu? Entendi. Então, mas a gente. A estrutura de perícia nas Forças Armadas, no Exército, pelo menos, também é assim. A gente tem alguns laboratórios, tem o IME, por exemplo, o Instituto Militar de Engenharia, que faz, tem a parte de balística. Então, é separado. Não tem um centro, um instituto de criminalística, como, por exemplo, na polícia, né? E que ali você tem concentrado outros laboratórios, enfim, não existe isso. Entendeu? Entendi. A minha curiosidade é assim, então, a equipe de vocês, porque assim, a gente conta com os peritos de local de crime, né? Ah, Porque são os tá. peritos de local, no nosso caso, né, na Polícia Civil, Polícia Federal e tal. A gente conta com os peritos que vão para local de crime, que eles que fazem a coleta, né, de fato, dos vestígios e enviam para nós, né? Ou pode vir também do IML, né, em casos de identificação humana, né, que é o que inclusive mais É chega para igual. nós atualmente. É E igual aí? aqui. Aqui é a É mesma igual? coisa. Porque a gente tem os peritos criminais militares, que são eles que vão para o local e fazem a coleta dos vestígios e mandam para a gente. Então é a mesma coisa. E a gente também tem, não tem IML, vamos dizer assim, né? Mas existe o Serviço de Medicina Legal, né? Que fica no Hospital Central do Exército, que inclusive é do nosso lado, assim, e que se tiver alguma demanda também a gente recebe a amostra deles. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Parecido, Entendi. vamos dizer assim, Bacana. similar. Gostei de saber. A gente, E outra... a gente está falando, daqui a pouco não vai ter roteiro nenhum, porque se Então, deixar, vai dar uma hora, vai cair, não é? é. Aí a Já gente tá volta. perto? Tá, tá. Aí a gente volta para continuar. Tá bom. Vamos lá. Não, é Inclusive, que o uma outra... pessoal tá aqui bem curioso para saber quais são as áreas, se tem biomédico, se tem médico Então, vamos lá. veterinário, se só tem Tem. farmacêutico. Tem médico, no Exército tem médico veterinário. Não na perícia, não tem. Atuando na Tem perícia criminal, não odonto? tem odonto. Tem Tem odonto, odonto. tem odontologista, eles trabalham mais no hospital central, que é onde tem o serviço de medicina legal. Inclusive, eu tenho aqui uma amiga que está na live, esse perfil Martins, ó, legal, ela é odontologista também, está aqui com a gente, mas tem sim, tem os profissionais existe concurso para o dentista, né? Mas especificamente na área da odontologia legal, não tem um cargo, mas eles atuam. Uma coisa importante para esclarecer, o perito criminal não é cargo, o perito criminal militar não é cargo dentro das Forças Armadas, é Ah, função. A atuação é a atuação do perito criminal. Eles são peritos criminais, isso está no código, inclusive. Muitas pessoas perguntam, mas perito criminal tem amparo legal para isso? Tem, está no Código de Processo Penal, está tudo discriminado nos códigos. Só dentro da competência militar, obviamente, né? O perito que é sim. formado dentro das Forças Armadas não vai atuar fora, ele é somente para competência dentro da área militar. Mas não é um cargo, ele não é empossado num cargo de perito criminal militar. Ele é militar, faz concurso para ser militar e em um dado momento ele escolhe. O militar ele pode fazer diversos cursos, diversas especializações na carreira. Então ele escolhe fazer o curso de perícia criminal militar, perícia e investigação criminal militar. Então ele escolhe fazer
esse curso. Biólogo tem nas Forças Armadas, tem dentro das instituições, E do mas laboratório, né? Análises clínicas, né? tem na análises clínicas, mas o biólogo ele atua muito mais dentro das Forças Armadas. Eu vou falar mais do Exército, né? Porque eu vou falar mais da minha área aqui. Eles atuam muito mais no magistério.